Olá, meus amigos, tudo bom? Vocês estão aí participando da aula de véspera, do aulão de véspera aqui para o analista MPU, e nós vamos continuar agora com o processo do trabalho. Meu nome é Bruno Klippel, seja muito bem-vindo a esse aulão que a equipe toda do Estratégia preparou com todo carinho. Nós teremos aqui 1 hora para relembrar, para tratar dos principais pontos de processo do trabalho. A minha ideia aqui é lembrar daquilo que o CESP mais gosta, daquilo que mais tem chance de ser cobrado na prova de amanhã. E aí, principalmente, lembrar súmulas, OJs e os dispositivos de lei que geralmente respondem às questões do CESP. Vamos lá, galera, começando aqui sem perda de tempo, uma excelente aula para vocês. Vamos aqui com nossa revisão de véspera, MPU Analista, Direito Processual do Trabalho. Quem quiser me acompanhar no Instagram, aqui está, @BrunoAGKlippel. Vamos agora iniciar falando como um primeiro tópico aqui acerca dos princípios do processo do trabalho. O que eu fiz aqui foi destacar basicamente um tópico para cada parte do nosso processo do trabalho, ou seja, um tópico sobre princípios, um sobre competência, um sobre partes, defesa, recursos, para nós abrangermos aqui a maior parte possível, o maior conteúdo possível. Então, basicamente, um tópico de cada matéria aqui, começando, como não poderia deixar de ser, com os princípios. O princípio que eu destaco nessa aula de véspera para vocês é o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que é um princípio que o CESP gosta bastante, que já cobrou várias vezes em seus concursos. Um princípio que consta no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Pelo próprio nome, nós vamos lembrar o seguinte, que as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Ou seja, aquelas decisões proferidas no curso do processo, elas não podem ser atacadas de imediato por um recurso. Não existe, diferentemente do processo civil, não existe no processo do trabalho um recurso a ser interposto em X dias daquela decisão interlocutória. Não, a ideia é a irrecorribilidade imediata. De imediato, Bruno, o que eu posso fazer? Nada. Você vai aguardar, você vai esperar. Se você pediu uma tutela provisória, se você pediu uma liminar e ela foi indeferida, você, num primeiro momento, vai aguardar. Vai aguardar ser proferida a decisão final. Aguarde ser proferida a sentença. Se a sentença também for contrária aos seus interesses, aí você vai interpor um recurso ordinário dela. Você vai interpor o famoso RO da sentença. Então, nós vamos aguardar ser proferida a decisão final para dela recorrer, se for o caso. Então, nós não vamos fazer aqui no processo do trabalho a utilização que se faz, por exemplo, no processo civil do agravo de instrumento. Não. Lá no processo civil, de uma decisão interlocutória, agravo de instrumento. Aqui não. Vamos aguardar. Essa é uma regra geral. Você que vem acompanhando aqui as nossas aulas, sabe que sempre que eu falo em regra geral é porque tem alguma exceção. Dificilmente, você já sentiu isso, dificilmente nós temos uma regra geral sem exceção no processo do trabalho. Então, regra geral, não posso interpor recurso, mas excepcionalmente eu posso. E aí eu trouxe aqui 3 situações para vocês, 3 artigos, súmulas que são importantes. Vamos a elas, ó. Como exceções. Primeiro, o artigo 790, parágrafo 2º da CLT, que trata da decisão que reconhece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Então, aqui eu tenho o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. O que fez o magistrado? Proferiu uma decisão reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos para outra justiça. Desta decisão, cabe recurso de imediato? Cabe. Vamos interpor que recurso? RO, recurso ordinário.
Por quê? Ela é uma decisão que foi chamada pelo legislador de terminativa do feito. A decisão sobre competência que é terminativa do feito, ela enseja recurso de imediato, o recurso vai ser o RO. Uma segunda hipótese importante que cai bastante em prova, que já foi objeto de questionamento pelo CESP várias vezes, consta, venham comigo, consta na súmula 214, a linha C do TST, que é o julgamento da exceção de incompetência. Então, na súmula 214, a linha C, o julgamento da exceção de incompetência. Você sabe, nós vamos até relembrar aqui ao longo desta aula, que a exceção de incompetência ela é apresentada quando nós queremos afirmar que o local não é competente. Ou seja, a exceção de incompetência serve para alegar a incompetência relativa, a incompetência territorial. E aí, digamos o seguinte, que eu tenho ajuizado a ação aqui em Vitória, no Espírito Santo, minha cidade. Então, ajuizei a ação aqui em Vitória, no Espírito Santo. A parte contrária, a parte reclamada, apresentou a exceção de incompetência. O juiz, depois do seu procedimento, julgou procedente a exceção, mandando, sabe para onde? Salvador, na Bahia. Mandou para Salvador, da Bahia. Desta decisão na exceção de incompetência, eu posso interpor recurso de imediato. Que recurso? Novamente o recurso ordinário. Em 8 dias vou interpor o recurso ordinário. Mas você sabe por quê? Lembra aí, por que eu posso interpor o recurso ordinário nesta hipótese, neste exemplo aqui? É porque eu mandei para uma vara do trabalho vinculada a outro TRT. Nós estamos saindo da vara do trabalho de Vitória para a vara do trabalho de Salvador. São TRTs diferentes, TRTs distintos. Eu só posso interpor recurso de imediato por estar mandando para outro TRT. Tomem cuidado, porque se eu estiver mandando para uma vara do trabalho, outra vara do trabalho, mas do mesmo TRT, não vai caber recurso de imediato. Eu teria que aguardar a decisão final. Perfeito, galera? Depois, um ponto aqui, um artigo que foi incluído pela reforma trabalhista e que está relacionado a este tema aqui, que trata da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 855-A da CLT, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, um dispositivo que foi incluído pela reforma trabalhista e que está relacionado à irrecorribilidade. Por quê? De que forma que ele está relacionado à irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias? Se nós lermos esse artigo 855-A da CLT, nós vamos perceber que essa desconsideração da personalidade jurídica ela pode se dar em vários momentos do processo, em vários graus de jurisdição. Geralmente, a desconsideração ocorre no processo de execução, mas ela também pode ocorrer no processo de conhecimento. Esse é o detalhe. Pode haver aqui a desconsideração no processo de conhecimento, assim como no processo de execução. E ela pode se dar ainda em sede de tribunal, ou seja, no segundo grau de jurisdição. O ponto importante aqui é o seguinte: da decisão sobre a desconsideração, cabe recurso de imediato em todas essas hipóteses? Vamos lá, vamos ao dispositivo. Vejam o seguinte: a decisão sobre desconsideração que é proferida no processo de conhecimento, ela não enseja recurso imediato. Não pode aqui a parte prejudicada interpor recurso de imediato. Agora, se for no processo de execução, a parte prejudicada pode de imediato interpor o recurso de agravo de petição. Porque nós sabemos que aqui no processo do trabalho, o agravo de petição ele é interposto de decisões na execução. Então, se a decisão sobre desconsideração ocorrer no processo de execução, a parte prejudicada poderá interpor o agravo de petição. E se esta decisão for proferida pelo relator nos tribunais, aí a parte poderá interpor o agravo interno,
que é aquele recurso que cabe de decisões monocráticas, de decisões do relator. Então, essa daqui é a ideia que trata aqui, que nós vamos tratar da irrecorribilidade imediata. E aí vale a pena colocar um asterisco aqui nessa desconsideração. Por quê? Porque é um tema que foi inserido pela reforma trabalhista. A gente sabe que o CESP, assim como outras bancas, gostam daquilo que é mais novo, e mais novo em processo do trabalho, só a reforma trabalhista realmente. Perfeito? O outro tópico que eu trouxe para vocês aqui trata da competência da Justiça do Trabalho, da competência territorial, do artigo 651 da CLT. Este dispositivo é um dos artigos que eu falo para os alunos que eles têm que conhecer, que eles não podem ir para uma prova sem ler, reler e conhecer e entender o artigo 651. Não vá para a sua prova de amanhã sem o 651, que trata da competência territorial. Ou seja, responde àquela pergunta sobre o local do ajuizamento da ação. Espera aí, eu vou ajuizar a minha ação trabalhista em que local? Nós vamos ver aqui, vamos relembrar, que as ações trabalhistas, elas são ajuizadas no local de prestação dos serviços. Onde foi prestado o serviço, não me importa, portanto, o local da contratação, o local do domicílio, nada disso me importa num primeiro momento. O que eu tenho aqui é o local da prestação dos serviços. Só que nós temos que também lembrar que esta competência territorial, essas regras que tratam da competência territorial, elas são regras com natureza relativa. Eu estou falando aqui de uma competência ou de um critério de competência relativo. Ou seja, um critério de competência que interessa tão somente às partes, que não interessa ao Estado juiz, só às partes. Ou seja, se essa regra não for seguida, se eu tinha que ajuizar a ação em Vitória, mas ajuizei em São Paulo, o que o juiz do trabalho de São Paulo vai fazer? Nada. Lembra disso? Nada. A ação foi ajuizada no local errado. O que o juiz do trabalho faz? Nada. Ele espera para ver se a parte reclamada, se o réu vai alegar, se o réu vai apresentar exceção de incompetência. Por que o juiz não pode fazer nada? Porque se trata aqui de um critério relativo. Vejam que não interessa ao Estado, porque o Estado tanto faz julgar essa ação trabalhista em Vitória, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, para o Estado tanto faz. Agora, para as partes há o interesse em se alegar, porque, dependendo do local, a parte vai ter uma série de dificuldade de ir até ele, de realizar os atos processuais. Então, o juiz não pode aqui reconhecer de ofício, e olha aqui a súmula que nós temos, ó. O juiz não pode reconhecer de ofício, súmula 33 do STJ, exatamente por se tratar de um critério relativo. Agora, galera, vamos lá, ó. Regra geral, local da prestação dos serviços. Num primeiro momento, não nos interessa local da contratação. Não nos interessa domicílio atual. O local da prestação de serviços é a regra geral para o ajuizamento da ação trabalhista, porque entendeu o legislador que aquele local seria o ideal, seria o melhor, ali estariam as provas, ali está o local de trabalho que talvez tenha que ser periciado, ali estão os documentos, as testemunhas. Perfeito, galera? Agora, vamos pensar o seguinte, uma situação diferente. Eu trabalhei em Vitória, no Espírito Santo. Mas no contrato de trabalho que eu assinei, eu vi que lá tem uma cláusula falando do ajuizamento em BH, em Belo Horizonte. Eu prestei serviços em Vitória, mas no meu contrato, peguei para ler, no meu contrato está falando que eu tenho que ajuizar a ação em BH e eu assinei o contrato, tem ali a minha assinatura. E aí? Vou ajuizar essa ação onde? Vitória local,
da prestação dos serviços ou BH por ter aquela cláusula de eleição de foro? Resposta, meus amigos, Vitória, Espírito Santo. Eu vou ignorar aquela cláusula que fala em BH. Por quê? Olha comigo aqui. A cláusula de eleição de foro, ela não produz efeitos no processo do trabalho. Ela produz efeitos lá no processo civil, inclusive eu coloquei para vocês que ela está prevista no artigo 63 do CPC, mas no processo do trabalho ela não vai produzir efeitos. Então, se o CESP trouxer essa ideia de que há uma cláusula falando do ajuizamento da ação no local XYZ, ignorem, não produz efeitos aqui no Brasil. Perfeito? Aqui no processo do trabalho que se aplica no Brasil. Ok? Outro ponto que eu trouxe para vocês. Custas processuais. Vamos lá, aqui eu vou um pouquinho mais devagar, porque nós tivemos algumas alterações da reforma trabalhista que já foram cobradas em outros certames, que já foram cobradas aqui em outros concursos e podem ser encontrados por vocês na prova de amanhã do MPU. Custas processuais. Nós sabemos que as custas processuais elas são fixadas na sentença, mas a gente tem que lembrar aqui das regras sobre os valores. Tem valor mínimo, tem valor máximo, agora com a reforma trabalhista. Então vamos lembrar aqui alguns dispositivos e os principais que eu trouxe para vocês aqui seriam 789, 790. São os dispositivos mais importantes que nós temos em relação às custas processuais. Primeiro ponto que nós vamos lembrar aqui, momento para o pagamento. As custas são fixadas na sentença e elas são pagas ao final. Então veja que no dispositivo da sentença, aquela última parte da sentença, naquela conclusão da sentença, o juiz afirmará que as custas serão pagas pela parte X no valor Y. Então o reclamante é R$100, reclamado tantos reais. Ao final teremos ali o pagamento das custas. Este ao final, num primeiro momento, significa o quê? Com o trânsito julgado. Quando o trânsito está em julgado, teremos o pagamento das custas sob pena de execução, ok? Só que vamos lá. Dessa sentença, eu quero interpor recurso. Eu entendo que a sentença que me condenou, ela é injusta, então eu quero dela interpor recurso, preparei, redigi o meu recurso ordinário e vou interpor no prazo de 8 dias. O valor das custas eu tenho que depositar no prazo recursal. Aí mudou. Ou seja, é ao final, salvo se o sucumbente quiser interpor recurso, porque aí terá que ser o prazo de interposição do recurso no prazo recursal. Então eu teria, no caso aqui, 8 dias para realizar o pagamento, o depósito daquelas custas, até mesmo como um requisito de admissibilidade daquele recurso. Você sabe que o seu recurso ordinário, ele só será admitido, só será recebido se as custas estiverem pagas, porque as custas fazem parte do conceito do preparo. Então, o preparo recursal é um pressuposto de admissibilidade, o seu recurso só será admitido se o preparo tiver feito e as custas fazem parte deste preparo. Perfeito, galera? Falei e repito, o juiz, ao proferir sentença, vai mencionar a responsabilidade pelas custas, se as custas são pagas pelo reclamante, pelo reclamado e o seu valor. Em relação ao valor, nós temos duas informações importantes aqui. Olha ali, o valor das custas. As custas serão calculadas em 2%. E aí, dependendo da situação, nós temos 2% do valor da causa, 2% da condenação. Geralmente, como a gente tem condenação, eu tenho 2% da condenação. Mas, por exemplo, se o processo for extinto sem resolução do mérito, teremos 2% do valor da causa. Se todos os pedidos forem julgados improcedentes, teremos 2% do valor da causa, 2%. Só que o grande cuidado é o seguinte, eles vão colocar uma condenação de R$100,
para você calcular 2%. 2% de R$100 dá R$2. Aí a assertiva vai estar falando que o valor das custas será de R$2. Errado. A assertiva estaria correta se dissesse que nesta condenação de R$100, o valor das custas seria de R$10,64. Um valor enigmático aqui. Por que R$10,64? Porque é o valor que a CLT fixa como mínimo. Então, olha aqui o valor mínimo de custas, R$10,64. Se você fizer as contas do valor ali da condenação e der menos do que R$10,64, o valor será R$10,64. Então, R$200 de condenação, 2% de R$200, R$4. Opa, então R$10,64. Ok? Isso já tinha antes da reforma trabalhista. Aí a reforma trabalhista criou o valor máximo também. Nós não tínhamos antes um valor máximo. Ele foi criado pela reforma. Qual é esse valor máximo? Ele não é em reais. Então você vai gravar que o valor máximo de custas, olha aqui, é de 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social, que é o INSS. Você sabe que os benefícios do INSS possuem um limite, né? 5.645,80 esse ano. Isso aqui só por curiosidade, 5.645,80 esse ano de 2018. Então, 4 vezes esse valor. Estaria ali arredondando os R$22 mil, 22 mil e poucos reais. Esse seria o valor máximo para as custas. Na prova você não precisa fazer cálculo, eles vão cobrar, se cobrarem, 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social, que é o nosso INSS. Ok? Então, o valor mínimo, o valor máximo criado pela reforma trabalhista. E olha aqui, honorários periciais. Honorários periciais. Então, dependendo da situação, o juiz vai deferir a realização de prova pericial, vai nomear um perito. O perito não vai trabalhar de graça, obviamente, ele vai ser remunerado, ele vai receber os seus honorários, os honorários periciais. A pergunta que se faz aqui é o seguinte: quem vai pagar os honorários periciais e em que momento haverá este pagamento? Vamos inverter a ordem aqui e vamos responder em que momento. Que momento que há o pagamento dos honorários periciais? Os honorários periciais serão pagos ao final também. O que significa dizer que não há adiantamento, não há pagamento prévio, não pode haver aqui a cobrança de honorários periciais prévios, nada disso. Isso já vinha numa jurisprudência do TST e foi incorporado aqui pela reforma trabalhista. Então você vai ler na assertiva do MPU sobre honorários periciais prévios. E você vai lembrar, em relação a esses honorários periciais prévios, que eles são ilegais. Eles não podem ser fixados. O juiz não pode fixar os honorários periciais prévios. Nós já tínhamos esse entendimento na OJ 98, mas como não é um entendimento vinculante, vários juízes aqui desrespeitavam esse entendimento, o legislador achou por bem incluir com a reforma trabalhista agora no texto legal. É muito mais fácil de você discutir eventual erro do magistrado. Então a reforma trabalhista trouxe essa mesma ideia de que o juiz não pode fixar honorários periciais prévios aqui, ó, no artigo 790b, parágrafo 3º. Se o juiz assim agir, se o juiz fixar os honorários periciais prévios, olha ali, ó, mandado de segurança. Você pode aqui impetrar o mandado de segurança. Como eu falei para vocês, os honorários periciais eles serão pagos ao final. Mas aí vem aquela segunda pergunta: quem pagará os honorários periciais ao final? Quem? O sucumbente, mas sucumbente em que sentido? Eu vou anotar aqui, sempre gosto de fazer isso, eu vou anotar aqui a expressão
que a CLT traz. E aí nós vamos decifrá-la, vamos traduzi-la para não ficar nenhuma dúvida. Então, quem vai pagar os honorários periciais, que eu coloquei aqui como finais, os honorários periciais? Diz o artigo 790b da CLT que eles serão pagos pelo sucumbente na pretensão objeto da perícia. Então, os honorários periciais serão pagos pelo sucumbente na pretensão objeto da perícia. O que significa o sucumbente na pretensão objeto da perícia, galera? Aquele que perdeu o pedido relacionado à perícia. Quem perdeu o pedido, você vai fazer a análise não do todo, não, do aquele pedido. O pedido a perícia está relacionada a que pedido? Equiparação salarial. Quem perdeu o pedido de equiparação salarial? Fui eu, então eu pago. Foi você, você paga. Então, o objeto da perícia seria o pedido que está relacionado àquela prova pericial que foi produzida. Perfeito, meus amigos? Muito cuidado com esses pontos aqui. E aí vamos na sequência tratar agora, lembrar com vocês aqui de partes e procuradores. Tem alguns pontos que são muito importantes sobre partes e procuradores, que também foram alterados pela reforma trabalhista e que a gente está apostando para a prova de amanhã, para a sua prova de analista do MPU. Então, qual seria a primeira ideia aqui? Ela está relacionada ao benefício da justiça gratuita, lá do artigo 790, parágrafo 3º. O benefício da justiça gratuita pode ser deferido através de requerimento da parte ou mesmo de ofício pelo magistrado. O juiz de ofício, sem pedido por ele mesmo, pode deferir ali o benefício da justiça gratuita ou pode através de um requerimento formulado pela parte. Mas quem faz jus ao benefício da justiça gratuita? Quem, por presunção, não tem condição de arcar com os custos do processo? Olha aqui a reforma trabalhista. Vamos lembrar, mais uma vez, limite dos benefícios do regime geral de previdência social e INSS. Quem não tem condição de arcar com os custos do processo e faz jus ao benefício da justiça gratuita? Ali, ao camarada que recebe até 40% do limite dos benefícios do regime geral. Lembre-se desses 40% aqui. Mas, Bruno, olha aqui, eu recebo quantia superior. Mas mesmo assim eu não tenho condição de arcar com os custos do processo. Eu tenho uma situação financeira ruim, eu tenho uma penca de filhos, então está complicado. Mesmo recebendo mais do que os 40%, eu não consigo arcar com os custos do processo. Eu posso conseguir, eu tenho direito aqui ao benefício da justiça gratuita? Sim. O parágrafo 4º diz que aquele que recebe mais do que os 40% também tem direito à justiça gratuita, mas desde que comprove esse estado de miserabilidade, comprove esta necessidade. Então, comprovando a necessidade do benefício da justiça gratuita, ele terá o benefício deferido. A grande questão aqui é a seguinte, como que nós vamos provar? Como que se prova essa hipossuficiência? Tem que trazer comprovante disso, comprovante daquilo outro? Não. A súmula 463 do TST diz que a pessoa natural, a pessoa física, prova através de declaração. Aquela famosa declaração de pobreza. Então, nós teremos aqui a prova dessa hipossuficiência sendo realizada através de declaração de pobreza. E essa declaração de pobreza tem um ponto, um detalhe importante aqui, que é o seguinte. Ela pode ser firmada, assinada pela própria parte ou pelo advogado, mas aí o advogado tem que ter poderes especiais. Então, a parte pode assinar a declaração de pobreza, ou o advogado pode, na petição, afirmar que a parte não tem condição financeira e requerer esse benefício. Mas aí o advogado, para fazer isso, tem que ter poderes especiais lá na procuração.
Perfeito, galera? Depois, outro ponto importante, fundamental aqui, ó, que vem sendo cobrado em todas as provas desde a entrada em vigor da reforma trabalhista. Preposto. Você vai lembrar que o preposto não precisa mais ser empregado. Ele pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Isso vem sendo cobrado em toda a prova depois da reforma trabalhista. Preposto, não precisa ser mais empregado. Você lembra que o TST entendia o contrário, que tinha que ser empregado? Não precisa mais. Pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Ok, meus amigos? E além disso, outro ponto importante aqui em relação a partes e procuradores. Olha aqui, ó, atraso das partes em audiência. CESP já cobrou isso bastante, gosta de cobrar isso daqui. OJ 245. A nossa audiência é hoje, 9 da manhã. Eu posso chegar até que horas, Bruno? Porque eu sou meio atrasado, sou meio enrolado, então a audiência é 9 horas. Eu queria saber até que horas que eu posso chegar. Resposta, 9 horas. Eu não posso chegar 9h01? Não. Pô, tem uma tolerânciazinha? Não, não tem. Para concurso, você vai levar ao pé da letra o que diz a OJ 245. Não há tolerância. Não há previsão legal de tolerância para atraso das partes. Parte não pode se atrasar, simplesmente isso daqui. Parte não pode se atrasar. E aí a gente, naturalmente, obviamente, lembra das consequências aqui deste atraso, que são as mesmas da ausência. O que vai acontecer se o juiz fizer o pregão e a parte autora não estiver presente? Ai, meu Deus, tá chegando, não está presente. O que acontece quando o reclamante não está presente? Arquivamento do processo. E se o reclamado não estiver presente? Revelia, aquele famoso artigo 844 da CLT, que eu tenho certeza que você estudou bastante durante a sua preparação, artigo 844 da CLT, consequências da ausência das partes em audiência, ok? Vamos para o próximo. O que nós temos aqui? Ó? Atestado médico. Atestado médico pode ser utilizado para justificar uma ausência? Pode, claro, tranquilo. Ó, se você não podia ir à audiência, você vai comprovar através de um atestado médico. Mas que atestado médico tem que ser? Tem que ser um atestado médico que demonstre a impossibilidade de locomoção. Impossibilidade de locomoção, isso que consta na súmula 122 do TST. Se for um atestado que demonstre uma doença, mas que não demonstre aqui uma impossibilidade de locomoção, não serve. Pelo menos para concurso é o que nos interessa aqui. Se não demonstrar a impossibilidade de locomoção no dia da audiência, não serve para justificar. Perfeito, meus amigos? Vamos aqui para mais um ponto relacionado a partes e procuradores. Outro daquele artigo que vem sendo cobrado em todas as provas pós-reforma trabalhista e que você tem que ler. Se você não leu ainda, aproveite de hoje para amanhã e dê uma lida no 791A da CLT. Ele trata dos honorários advocatícios de sucumbência. Mas, Bruno, por que esse dispositivo vem sendo cobrado em todas as provas? Por que ele é tão importante assim? Porque você vai lembrar que nós não tínhamos, em regra, honorários de sucumbência. Agora nós temos. O advogado ele não recebia honorários de sucumbência, agora recebe. Nós mudamos a regra aqui da água para o vinho. Nós mudamos o sistema de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Passamos a adotar o mesmo sistema do CPC que eu coloquei aqui e nós chamamos de sistema da mera sucumbência. Agora, o perdedor paga honorário de sucumbência para o advogado do vencedor. A parte que perde paga honorário de sucumbência para o advogado da parte vencedora. Esse sistema da mera sucumbência, para facilitar aqui, eu costumo chamar de perdeu, pagou. Perdeu, pagou. Por que eu tenho que pagar? Porque você perdeu. Só porque eu perdi? Só. A mera perda, a mera sucumbência. Não precisa de mais nenhum outro
requisito. Agora, nessa transição, a gente tem que deixar algo muito bem claro. Antes, só o sindicato recebia honorário de sucumbência. Agora, o advogado particular que não recebia passou a receber. Mas eles poderiam criar uma pegadinha falando o seguinte, que o sindicato não recebe mais. Recebe. O sindicato que recebia continua recebendo. Quem passou a também receber foi o advogado particular. Então, isso está explícito no artigo 791, parágrafo 1º. O sindicato continua a receber os honorários de sucumbência e o advogado particular começou a receber, passou a receber. O percentual, 5 a 15%. Diferente do processo civil, temos que tomar cuidado com essas diferenças. Diferente aqui de 5 a 15%, utilizando os critérios do parágrafo 2º. Aí os critérios, eles são os mesmos do processo civil. Aqui em relação aos critérios não há nenhuma diferença. Então o juiz, ele vai analisar, por exemplo, complexidade do processo, o trabalho desenvolvido pelo advogado, tempo do processo, local do processo, vários critérios para fixar entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Perfeito? Depois, na sucumbência recíproca, eu terei condenação recíproca. Se houver sucumbência recíproca, eu tenho condenação ao pagamento de honorários de sucumbência recíprocos. Eu tenho condenação igualmente recíproca. Cada parte vai pagar honorários para o advogado da parte vencedora. E se aquele que for condenado for beneficiário da justiça gratuita, ele vai pagar? No primeiro momento, não, a gente vai ter a suspensão da exigibilidade. Se ele receber o benefício da justiça gratuita, é porque ele não tem dinheiro para pagar as custas do processo. Então, no primeiro momento, vamos suspender a exigibilidade dessa cobrança. Agora, este valor pode vir a ser cobrado até o prazo de 2 anos, a contar do trânsito em julgado, se este beneficiário da justiça gratuita passar a ter condição financeira. Então, em até 2 anos a contar do trânsito em julgado daquela decisão, se mudar a situação econômica da parte, se ele passar a ter condição financeira, eu posso cobrar dele. E depois de 2 anos, Bruno? Depois de 2 anos, a dívida acaba. Se ele ficar rico depois de 2 anos, azar seu. Por quê? 2 anos depois do trânsito em julgado, sem essa cobrança, a dívida morre, ela se extingue. Ok? E para fechar esse tema aqui, reconvenção. Na reconvenção, há sim a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. Porque a reconvenção tem natureza jurídica de ação, é como se o réu tivesse ajuizado uma ação em face do auto. Perfeito? Natureza jurídica de ação. Então, nós temos aqui essa condenação nos mesmos percentuais, nos mesmos critérios, tudo igualzinho. Perfeito? Próximo ponto para vocês nesse nosso aulão de véspera, que ele é meio rápido mesmo, a gente vai num ritmo um pouquinho mais acelerado, mas é assim mesmo, porque a gente tem 1 hora aqui para tentar rever a maior quantidade possível de pontos, tentar ali acertar algumas questões, realizar algumas apostas para amanhã. Uma das minhas apostas está aqui, artigo 800 da CLT. Por que uma aposta? Porque ele foi totalmente alterado. E pode ser que o CESP queira aqui ver se você está atualizado. O artigo 800 da CLT, ele foi absolutamente alterado, totalmente alterado. E ele trata do procedimento de apresentação da exceção de incompetência. A gente já falou, a gente já viu que a exceção de incompetência serve para alegar a incompetência territorial. Então, se você, réu, entende que a ação não foi ajuizada no local certo, você vai apresentar a exceção de incompetência e vai pedir a remessa dos autos para aquele local que você entende competente, que seria aquele local da prestação dos serviços. Agora, qual é o prazo? Olha aqui. O prazo para apresentação da exceção
é o de 5 dias a contar do recebimento da notificação. Então você recebeu a notificação da Vara do Trabalho de Belém. Você falou, porra, mas Belém não foi o local da prestação de serviço. Recebeu a notificação, você tem prazo de 5 dias para apresentar a exceção de incompetência, demonstrando que Belém não é competente e que esse processo tem que ser remetido para Porto Alegre. Então, prazo de 5 dias a contar do recebimento. Não é mais na audiência, não é mais junto com a contestação, nada disso. É isolado. Você só vai apresentar agora a exceção de incompetência no prazo de 5 dias. Só, ok? A partir do momento que você apresentou essa exceção de incompetência, nesta petição apartada da contestação, nós temos a suspensão do processo. Então, a partir do momento que você apresentou a exceção, a suspensão do processo, e aquela audiência que já estava marcada lá em Belém não será realizada. A audiência estava marcada no dia tal em Belém, vai ser desmarcada, não vai ocorrer. Por quê? Agora a nossa preocupação é realizar os atos processuais no procedimento da exceção. E dentro desse procedimento da exceção, um outro ponto que foi alterado aqui é o prazo de resposta do excepto. Eu, recipiente, apresentei no prazo de 5 dias. Eu tenho que ouvir o excepto agora. Eu tenho que ouvir a parte contrária. E aí esta parte contrária vai apresentar a sua resposta, a sua manifestação também em 5 dias. Antes eu tinha 24 horas, esqueça isso. A manifestação do excepto agora é no prazo de 5 dias. E vejam o seguinte, o recipiente, aquele que apresentou a exceção, ele tem direito de produzir as provas no juízo que ele afirmou como correto. Então, o recipiente apresentou a exceção de competência lá em Belém, falando que o processo tem que ser remetido para Porto Alegre. Ele, recipiente, faz jus, ele tem direito a que a prova dele seja produzida em Porto Alegre, que ele seja ouvido em Porto Alegre, que as testemunhas dele sejam ouvidas em Porto Alegre. Vai ser feito por carta precatória de Belém para Porto Alegre. É assim que funciona. E depois, quando nós tivermos aqui a decisão, nós vamos designar a audiência novamente. Se o processo for mantido em Belém, marca a audiência novamente em Belém. Se for remetido para Porto Alegre, marca a audiência em Porto Alegre. Ok? Muito cuidado com isso aqui, é uma aposta. Realmente leia na integralidade o artigo 800 da CLT. E aí nós partimos agora para a sentença. Vamos lembrar aqui de 2 pontos relacionados à sentença. Primeiro, a alteração da sentença e dispositivo do novo CPC. Juiz proferiu sentença. A sentença foi proferida e publicada, ou seja, demos publicidade a ela. O juiz pode alterar a sentença? Não. Regra geral, não. Porra, mas ele errou. Não pode. Regra geral, não há possibilidade de se alterar a sentença depois que ela é publicada. Caraca, mas está errado. Por pior que seja o erro, não pode. Agora, pode ser que a sentença contenha, por exemplo, um erro material, um erro de cálculo, um erro de grafia, um erro material. Esse erro material, ele pode ser corrigido? Pode, porque ele não vai afetar o conteúdo, a substância da sentença. Então você vai anotar que os erros materiais, eles podem sim ser corrigidos pelo juiz. Corrigidos aqui, inclusive de ofício ou a requerimento. Se for erro material, erro de cálculo, erro de grafia, esses erros podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento. Fora que existem alguns vícios, alguns erros, como omissão, obscuridade e contradição, que podem ser corrigidos pelo próprio juiz, caso a parte prejudicada oponha o recurso de embargos de declaração.
Então, nesses três vícios ali, omissão, obscuridade e contradição, se houver a apresentação de embargos de declaração, se a parte prejudicada opuser o recurso de embargos de declaração, o próprio juiz sana esse vício, corrige a omissão, a obscuridade, a contradição. Ok? Mas vejo que, regra geral, o juiz não volta atrás para modificar a decisão dele. Não. Regra geral, Bruno? Ouvi você falar? Falei regra geral. Opa, então fala a exceção. Realmente, temos uma exceção, se aplica, que ela vem do processo civil e ela se aplica ao processo, o trabalho, inclusive por determinação de uma instrução normativa do TST. Olha ali, ó, o que eu tenho? Artigo 485, parágrafo 7º. Artigo 485, parágrafo 7º do CPC. O juiz pode se retratar ao receber um recurso ordinário, mas esse recurso ordinário tem que ter sido interposto de uma sentença terminativa. O juiz pode voltar atrás, pode se retratar ao receber um recurso ordinário, mas a sentença que foi desafiada por aquele recurso ordinário tem que ser uma sentença terminativa. Lembra o que é sentença terminativa? Aquela que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Sentença terminativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Essa que é a ideia, ok? Então, o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito. Você foi lá, daquela sentença, interpôs recurso ordinário, demonstrando por A mais B que o processo não tinha que ter sido extinto sem resolução do mérito. O juiz pegou o seu recurso, coçou a cabeça. Rapaz, tem razão, errei. Ele vai voltar atrás. Ele vai voltar atrás, vai desconstituir a sentença dele, vai ali realizar os atos processuais, vai julgar o mérito. Então ele volta atrás, ele exerce o juízo de retratação. Perfeito? Bora agora falarmos da teoria geral dos recursos. Vamos lembrar aqui dos efeitos dos recursos. O que eu tenho aqui? 5 efeitos para a gente. Devolutivo, suspensivo, translativo, regressivo, substitutivo. Os dois mais importantes para as nossas provas. Devolutivo e suspensivo. Efeitos dos recursos são consequências da interposição do recurso. Consequências da interposição do recurso. O que acontece quando eu interponho um recurso? Primeira coisa que a gente pensa, quando eu interponho um recurso, eu devolvo a apreciação daquela matéria para o Poder Judiciário, porque eu estou alegando que a matéria não foi decidida corretamente. Então, a partir do momento que eu estou interpondo o recurso, eu estou devolvendo a apreciação da matéria. Eu entendo que o juiz de piso não julgou corretamente, então eu estou devolvendo para que a matéria seja reanalisada pelo Poder Judiciário, agora por um órgão colegiado, pelo tribunal. Então eu devolvo. O que acontece? O artigo 899 da CLT diz que os recursos trabalhistas possuem efeito meramente devolutivo. Isso daqui é fundamental para a gente. O que significa dizer que os recursos trabalhistas possuem efeito meramente devolutivo? Significa dizer que eles não possuem efeito suspensivo como regra geral. Ou seja, o fato de você ter interposto um recurso não vai suspender a decisão. Você interpôs um recurso de uma sentença. O fato de você ter interposto esse recurso não vai suspender a sentença, não vai suspender os efeitos da sentença. A sentença já vai começar a produzir efeitos. Então não há uma suspensão automática, não há, regra geral, efeito suspensivo. Regra geral, não. Mas a jurisprudência do TST permite a atribuição desse efeito suspensivo. Excepcionalmente, eu consigo sim a atribuição deste efeito suspensivo. E aí nós temos que tomar cuidado com a forma de se requerer o efeito suspensivo,
porque consta numa súmula do TST que foi alterada recentemente. Então vejam que a súmula 414 do TST, que cai muito em prova, diz que esse efeito suspensivo ele pode ser pedido no próprio recurso. Antigamente falava por meio de ação cautelar, que você tinha que ajuizar uma ação cautelar. Não. Agora está mais fácil. Você no próprio recurso, na própria petição do recurso, você vai demonstrar ali a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão. Perfeito? Depois, efeito translativo. O fato de você ter interposto o recurso faz com que o tribunal possa conhecer das matérias de ordem pública. O fato de você ter interposto um recurso permite ao tribunal conhecer das matérias de ordem pública. Aquelas matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz lá na vara do trabalho poderão ser reconhecidas em grau recursal também, como a incompetência absoluta. A incompetência absoluta poderia ser reconhecida de ofício pelo juiz? Poderia. O fato de eu ter interposto o recurso faz com que essa matéria seja transferida também ao tribunal. Ou seja, os desembargadores no TRT poderão reconhecer também de ofício essa incompetência absoluta. Porque o recurso transfere ao tribunal essa possibilidade. Esse é o nosso chamado recurso, o nosso efeito translativo. O efeito regressivo é a possibilidade de retratação, reconsideração, que é inerente aqui a alguns recursos, não a todos, mas alguns recursos permitem a reconsideração, a retratação, como ocorre aqui majoritariamente com os recursos de agravo. Os recursos de agravo, agravo de instrumento, agravo de petição, agravo interno. Os recursos de agravo, regra geral, possuem esse efeito regressivo. Você interpõe o recurso e o juiz pode voltar atrás, pode se retratar. Recurso ordinário, em regra, nós vimos que não possui. Por mais errado que o juiz esteja, ele não pode modificar, ele não pode voltar atrás. Então, regra geral, não tem no recurso ordinário. Excepcionalmente tem, se a sentença for terminativa, como nós acabamos de ver há pouco. Perfeito? E aí, por fim, o efeito substitutivo. O artigo 1008 do CPC, que vai deixar claro que a decisão proferida no recurso vai substituir a decisão recorrida. Então, aquele acórdão agora, que é a decisão do tribunal que julgou o recurso, vai substituir a decisão recorrida. O acórdão do TRT substituiu, por exemplo, a sentença que foi objeto do recurso ordinário. Agora, os mais importantes realmente, devolutivo e suspensivo, destaque para os dois primeiros ali. E aí nós vamos lembrar agora dos embargos de declaração. Falando nos recursos em espécie, embargos de declaração, artigo 897-A da CLT. Cabimento aqui, ninguém esquece. Por quê? São as mesmas hipóteses de cabimento do processo civil e que, inclusive, nós já utilizamos há pouco aqui como exemplos. Então, a gente vai pensar no recurso de embargos de declaração quando? Quando a decisão tiver uma omissão, uma obscuridade, uma contradição. Geralmente são essas hipóteses: omissão, obscuridade e contradição. O importante aqui é fácil, mas é importante, tem que lembrar, é que esse recurso de embargos de declaração, o oposto utilizado nessas hipóteses, ele é uma exceção àquela regra da uniformidade dos prazos recursais. Não tem uma regra que os recursos trabalhistas eles são interpostos de 8 dias? Então, aqui eu tenho situação excepcional. Tem que tomar cuidado porque nós temos o recurso sendo interposto no prazo de 5 dias. Então, teremos 5 dias para a oposição dos embargos de declaração. E olha um detalhe, regra geral, nós não temos contrarrazões nos embargos de declaração.
Regra geral, não vamos intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. Não. As contrarrazões aqui, elas são excepcionais. As contrarrazões nos embargos de declaração só vão existir quando nós estivermos diante do chamado efeito modificativo deste recurso. Só quando este recurso tiver efeito modificativo ou efeito infringente é que nós vamos intimar para apresentar contrarrazões e aí, por lógica, as contrarrazões também serão apresentadas em 5 dias. Perfeito? Então, muito cuidado. Regra geral, nós não temos, excepcionalmente, no caso de efeito modificativo, é que nós vamos intimar a parte contrária para ela poder apresentar contrarrazões em 5 dias, para depois podermos julgar. Vou aproveitar aqui e vou escrever uma súmula que também trata dessa matéria. Está aqui, súmula, como quase tudo em processo, é súmula, aqui está a súmula 278 do TST. E vamos aproveitar também para lembrar do agravo de instrumento. O agravo de instrumento cai bastante em prova, principalmente em virtude do depósito recursal. Olha o que você lembra. Agravo de instrumento, ele tem um único cabimento. Então você só vai pensar em interpor o recurso de agravo de instrumento se um outro recurso que você interpôs estivesse inadmitido. Algum outro recurso que você interpôs foi inadmitido, desta inadmissão você vai interpor agravo de instrumento, que é o que a gente fala no dia a dia. Aqui, muitos de vocês devem ter ouvido, de se negar seguimento. Ah, negou o seguimento ao recurso? Inadmitiu, negou o seguimento? Agravo de instrumento. Ou aquela ideia de que o agravo de instrumento ele serve para destrancar outro recurso. Por que o recurso ficou trancado, preso? Porque ele foi inadmitido. Porque faltou algum pressuposto de admissibilidade. Então, para destrancar esse recurso, eu vou interpor no prazo de 8 dias este meu agravo de instrumento. Então, no prazo de 8 dias, vou interpor esse agravo de instrumento, já que houve a inadmissão de um outro recurso. E aí uma pergunta clássica importante aqui. Tem que fazer depósito recursal? Ó, regra geral sim. Regra geral sim. 50% do valor que você depositou no outro recurso. Então, o agravo do instrumento tem depósito recursal? Tem. Regra geral, 50% do valor que você depositou no recurso inadmitido. Se você, regra geral, exemplo, depositou 8 mil no recurso inadmitido, você tem que interpor 4 mil aqui. Claro o seguinte, se você já depositou todo o valor da condenação, você não vai fazer esse depósito. Se no recurso inadmitido você já depositou todo o valor da condenação, nenhum outro depósito vai ser exigido, até mesmo aqui no nosso agravo de instrumento. Perfeito? Agora, regra geral 50%. Exceção, não tem depósito. Qual é essa exceção? Quando é que não haverá depósito? Parágrafo 8º, quando o agravo de instrumento for para destrancar recurso de revista, contra decisão que viola súmula ou OJ do TST. O seu agravo de instrumento, ele quer destrancar que recurso? Recurso de revista. E esse recurso de revista está alegando o quê? Que a decisão violou súmula ou OJ do TST. Para facilitar a admissibilidade, a utilização do agravo de instrumento, o legislador retirou o depósito recursal. Neste caso aqui, não tem mais. Perfeito, galera? Aí, seguindo, chegando aqui aos últimos pontos, a liquidação de sentença e também a execução, nós vamos lembrar o seguinte, ó. Eu posso alterar a forma de liquidação? Sim. Posso. Pode haver alteração da forma de liquidação? Pela súmula 344 do STJ, eu posso. Então, na sentença, estava falando que a liquidação seria feita por arbitramento. Eu posso liquidar por cálculos? Posso. Na sentença, estava falando que a liquidação seria por cálculos. Posso realizar por arbitramento? Posso. Não fere a coisa julgada. Se eles afirmarem, se o CESP afirmar
que a alteração, a mudança na forma de liquidação viola a coisa julgada, está errado. Não viola, pode alterar tranquilamente. Agora, o que vai ganhar asterisco aqui? O mais importante para a sua prova de amanhã sobre liquidação. Olha aqui, é a alteração da reforma trabalhista. Olha aqui, parágrafo 2º. Liquidação por cálculos, que é a liquidação mais importante do processo de trabalho. Agora, tem que intimar a parte. A homologação dos cálculos, ela tem que ter oitiva da parte. Intimação obrigatória da parte. Não é mais pode, é deve. Intimação obrigatória das partes para manifestação. E olha o prazo que foi reduzido aqui. Manifestação em 10 dias. Antes, as partes tinham o quê? 10 dias para esta manifestação. Agora, 8 dias. Reduzimos. Então, uma mudança. Intimação obrigatória. Antes era facultativa, obrigatória agora. E antes eram 10 dias, agora 8 dias para manifestação. Não apresentou manifestação naqueles 8 dias? Preclusão. Preclusão você não discute mais naquele processo os cálculos, ok? E além disso, nos cálculos de liquidação, nós vamos incluir as contribuições previdenciárias devidas à União. Tem dinheiro da União, então, na liquidação. Então, por lógica, eu tenho que intimar a União. A intimação da União sempre foi e continua sendo obrigatória. Eu obrigatoriamente tenho que intimar a União para manifestação. Só que o prazo da União continuou a ser 10 dias. Então ficou diferente, tem que tomar cuidado com isso. A parte ela é intimada para apresentar manifestação 8 dias. A União é intimada para apresentar manifestação 10 dias. Mas da mesma forma, tanto parte quanto União, se elas não apresentarem manifestação, vai haver preclusão. Da mesma forma, o tratamento é absolutamente o mesmo. Leiam, vamos ler aqui, ó, artigo 879, parágrafo 2º, parágrafo 3º. E aí a gente parte agora para os últimos tópicos aqui da nossa aula. Trâmites finais da execução. Olha o que acontece. Após a avaliação, penhoramos o bem, o oficial de justiça avaliou. Após a avaliação, nós vamos passar ao leilão dos bens em asta pública para transformar o bem em dinheiro. Então, nós vamos aqui para o leilão dos bens em asta pública para transformar o bem em dinheiro. Este leilão, esta asta pública é importante, ó. Ela vai ser anunciada para um leilão. Teremos o edital de um leilão e tem que ter esse edital, ele tem que ter pelo menos 20 dias de antecedência. Vamos publicar o edital, ali está o artigo 888 da CLT. Este edital do leilão vai ser publicado. E o leilão não pode ocorrer antes de 20 dias. Tem que ter pelo menos 20 dias de antecedência para a gente dar a maior publicidade possível aqui e atrair a maior quantidade possível de interessados para aquele leilão. Ok? Então, pelo menos 20 dias. Se não tiver esses 20 dias, nulidade, tem que fazer tudo novamente. Então, este dado ele é importante. Ele está lá neste artigo que é fundamental para a nossa prova, o 888. Ok? Vamos vender esse bem no leilão. E aí, ó, nós vamos ficar preocupados agora com o lance. Quem vai ganhar? Quem vai ali levar o carro que está sendo vendido no leilão? Maior lance. Quem der o maior lance, vende. E aí, a gente é acostumado a ver novela, filme, vê lá o cara, ó, 12, 12,5, 13, tá, o maior lance, levou. Beleza. Existe um menor lance, um menor valor? Existe. Eu não posso vender por um preço vil. O preço vil é o preço baixo demais, abaixo demais do que o bem vale. Então, preço vil não pode. Mas o que seria esse preço vil? O carro que está avaliado em 30 mil, ele pode ser vendido por quanto? Olha aqui, detalhes que são importantes que constam no novo CPC. Vamos lá, ó. A gente não admite o preço vil. O que é o preço vil? De acordo com o artigo 891, parágrafo único do CPC. Aquele carro que está avaliado
em R$30.000. Ó, primeiro, o juiz que vai definir o valor. Pode ser que o juiz diga o seguinte, ó, esse carro não pode ser vendido por menos de 20 mil. Então, abaixo de 20 mil seria preço vil. O juiz definiu. O juiz não falou nada. Toma cuidado. Se o juiz não falou nada, o preço vil, ele vai ser aqui, ó, 50% da avaliação. Se o juiz não definiu o valor, 50% do valor da avaliação. Então, o carro ele foi avaliado em 30 mil. O juiz falou alguma coisa aí, valor mínimo? Não. Então, mínimo, R$15.000. 50% dos 30 mil, ok? Eu fiz este maior lance. Esse maior lance foi meu. No exemplo aqui, R$20.000. Então, o bem está avaliado em 30, o maior que se chegou foi 20, foi o meu, não é um lance, viu? Está dentro ali da normalidade e o pagamento. Eu pago agora, eu tenho um prazo para pagar. Isso daqui também é fundamental para a sua prova. Olha aqui, ó, eu fiz um lance, eu vou garantir esse lance, eu vou dar uma entrada, um sinal de 20%. Então, o camarada que dá o lance, ganha o lance, ele vai garantir com um sinal de 20%, uma entrada de 20%. E vai pagar o restante em 24 horas. Então, meu amigo, tem ali pelo menos o dinheiro, ou saiba onde você vai conseguir o dinheiro em 24 horas. Você vai pagar ali, ó, 20%. Então, foi R$20.000 o meu exemplo, R$4.000 de sinal ali de entrada. Os outros R$16.000 eu tenho que pagar em 24 horas. Caraca, não sabia, me embolei, não consegui o dinheiro, não paguei o restante em 24 horas. E aí? O que vai acontecer? Olha aqui, vou perder o sinal, vou perder a entrada, vou perder aqueles meus R$4.000. Então, ó, eu tenho a garantia de 20%, o restante em 24 horas, sob pena de perda do sinal. Destaquem, leiam esses dois parágrafos, 2º e 4º do artigo 888 da CLT, porque eles são fundamentais. Ok, meus amigos? Ó, e aí chegamos ao final da nossa aula, extrapolei um pouquinho aqui só o meu tempo, finalizamos aqui corrido, infelizmente corrido, aulão de véspera, é assim mesmo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Uma excelente prova amanhã. Tomara que caia alguma coisa que nós vimos aqui, que nós fizemos essas apostas. Muita tranquilidade amanhã. Vai ser o seu dia. Você vai acertar as questões. Tranquilidade. Durma muito bem. Eu sei que vocês ficam muito ansiosos. É a coisa mais normal do mundo, mas tentem dormir bem, com tranquilidade. Amanhã vocês vão arrebentar, tá bom? Fiquem aí com o restante do aulão, com os demais professores. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o professor Renan Tamay e tenho hoje uma grande novidade a apresentar a cada um de vocês. Na verdade, estamos lançando o nosso curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Público. Eu gostaria, antes de tudo, de destacar alguns elementos do curso, rapidamente falando sobre ele. Primeiramente, é um curso 100% online. É um curso que tem como qualidade permitir a todos o acesso em qualquer lugar do conteúdo que se propõe a tratar, evidentemente, do direito público, não só de matérias de direito material, como constitucional, penal, selecionados, os pontos efetivamente, e o direito processual também. O público-alvo para este nosso curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Público, evidentemente, são os servidores públicos, os aspirantes à carreira pública, os bacharéis em Direito,